começou? O quê? Tá gravando? Aí. De novo? Caraca, hein? Toda semana, hein? Após semana, estamos aqui, filho. Estamos Caramba. vivos, estamos aqui, produteiras e produteiras. Estamos aqui em mais uma noite. E é uma noite. Noite de. Noite. De quê? Mais uma noite Quarta-feira? de quarta-feira, falando de produto. Cara, é sempre um prazer maravilhoso sentar para discutir sobre um assunto que eu tenho tanta paixão, com pessoas que são verdadeiramente apaixonadas pelo assunto. E hoje a gente está aqui com uma pessoa especial, né, cara? A Carol Bocuí. Bocuí. Pô, treinamos, Zé. Pô, Tava gente- combinado, ele fez de propósito. É, né? Não é possível. possível. Ele fez de propósito. Treinamos, esse sobrenome Cara. fácil aí, Não Zé. adianta, isso é clássico, isso é clássico. Se eu fizesse certo, ia sair. Ele tá ia até ser- vermelho, cara. Ia sair do padrão. Olha, ia sair do padrão. A gente tá aqui com a Carol, que já morou em 4 continentes. olha aí. Olha aí, hein? Tem muita história Que para isso. contar. Vai ser um papo falando sobre carreira, falando sobre repertório. Pô, de uma pessoa com uma experiência vasta. Cara, a gente vai poder explorar muito, muito, muito. Você que está entrando no mercado, você que está buscando reposicionamento, vai ser um momento de consumir muito conteúdo legal. Mas antes de dar a palavra para você, Carol, vamos aqui com os nossos companheiros. Rafa Mazaro, fala aí, meu camarada. Fala, turma. Pra mim é sempre um prazer estar aqui, fazendo mais uma gravação do Produto Piloto. Direto ao ponto aqui, pra vocês ficarem já me zoando, vocês me encontram no Instagram Mazaro Rafael e no LinkedIn Rafael Mazaro, porque faz todo sentido ser ao contrário. É um easter egg, é um easter egg. A gente nunca descobriu o porquê, né? Mas... A Muito gente bem. nunca vai descobrir isso. Expectativas muito altas em relação a este episódio, como sempre. A gente traz aqui pessoas que têm um grande conhecimento, muito repertório, então eu tenho certeza absoluta que será mais um encontro fantástico. E passando rapidamente os recados da paródia, agradecer aí ao Estúdios Voz por fornecer esse espaço aqui pra gente, tá? E a Norden que está aqui patrocinando este episódio. Muito obrigado, Norden. Squad as a Service é com a Norden. Obrigado, Norden. Aê, Que sobrevivemos. isso, hein? Chique demais. Viabilizando. É isso aí. Renanzinho, conta Bom. pra nós suas expectativas, como as pessoas te acham. Primeiramente, né, expectativa sempre muito altas aqui, com as lendas aqui. Zé, Rafa, segundamente? Carol. E segundamente que as expectativas Não, agora sério mesmo, né? Muito obrigado por estar aqui com a gente. E, cara, o conteúdo é sempre muito rico aqui, né? Eu sempre falo que cada episódio eu aprendo muito. Então, é isso, expectativas altas. Vocês me encontram no Instagram, Renan Cap, com 2 P's. E no LinkedIn, como vocês acham? Renan Cap, padrão. o Sem padrão, easter egg, sem easter egg, sem egg, segredos. Tá certo. Uma hora eu vou conseguir. Eu tô pedindo direitos autorais pra ajustar lá. Tá difícil. Pra você que tá se conectando a gente agora, a gente tem um grupo no Telegram. Segue a gente lá no Telegram. Como é que faz mesmo, Rafa? Pelo que eu conheço, basicamente entra no Telegram, Produto Piloto, @Produto Piloto. @Produto Piloto. E Simples assim. temos lá. Manda pra gente os assuntos que vocês acham interessantes, contribui, dá a sua opinião, fala sobre o episódio. A gente aceita críticas positivas, críticas negativas, sugestões, tá tudo lá. Nosso NPS é Nosso 98. NPS. Fiquem à vontade. A primeira temporada tem mais de 3.000 horas de conteúdo, Ô, louco. então fiquem à Caralho. vontade. Só mentira bem contada. Assistam, assistam nosso conteúdo, contribuam, tragam pra gente sugestões, enfim. A gente está sempre aí disposto a ouvir o que é o próximo passo para nós, né? A gente está sempre aqui olhando ouvindo vocês para dar o próximo passo. Carol, muito obrigado pela tua presença aqui, por dedicar o seu tempo a falar aqui com a gente. Cara, fala um pouco das pessoas, conta um pouco da tua história. Fala para aquele cara que tá em casa, quem é a Carol, como as pessoas se encontram. Conta aí pra gente. Super obrigada pelo convite. Já tô aqui me divertindo desde o minuto 0.
Então, super obrigado. Eu acho que a gente também vai arrasar aqui, aprender um pouquinho. Obrigado pela apresentação também. Morou em 4 continentes, eu fiquei pensando, será que dá para morar mais alguns aí, completar a listinha inteira? Desafios São aí. quantos países? São 4 países diferentes, né? 5 contando o Brasil. Mas de viagens aí são 27 países. Então, caramba, hein? Não cabe mais bandeirinha lá no Instagram. Uma É. alegria. Já deu o número máximo de caracteres. Muito bom. E super obrigada pelo convite. Adoro o conteúdo de vocês, achei sensacional aí. Conhecer um pouquinho do trabalho de vocês também. Não sabia do Telegram, vou sair daqui, já vou @produto piloto. Muito bom, obrigada. E para quem quiser me encontrar, é só Carol Bocuí em todas. Não tem uma versão 2, uma versão 3, Não é só... tem easter egg, nada Carol, disso. Nada não, disso. Carol Bocuí. simples, É legal, que o sobrenome já é quase uma senha, né, Zé? O pessoal faz HY assim, no né, final, pessoal? é isso? HY, Aí, isso ó, tá aí. vendo? Por isso que tem essa pegadinha aí, gente. Bocuí, né? Não erra, não erra. Não tem o como negócio, errar, Zé. Não erra. Para contar um pouquinho da minha história aqui, bom, eu sou nascida numa cidadezinha do interior de São Paulo, chamada Piraju. E eu mudei para São Paulo para fazer faculdade de Tecnologia e Mídias Digitais. Uma faculdade que na época eu não sabia muito bem o que era, queria fazer jornalismo, achei o nome super bacana. Imagina, Tecnologia e Mídias Digitais 2002. Bonito, Puta, negócio né? super novo, Sei lá caramba, o é que é, isso, é o tô futuro, indo. futuro. É o futuro. Mídias digitais não tinha Facebook, não. Naquela época a gente só estudava no livro ali mesmo. E ali eu comecei a fazer o estágio, e já logo no meu primeiro estágio, a galera vai dar risada aqui também, era web designer, também é uma coisa super nova. Ah, Web mas designer, Dreamweaver. Dreamweaver, Flash 5. Trabalhei, Conheço, pô. meu primeiro estágio foi no CREA São Paulo. Experiência super bacana ali de atualizar o conteúdo. E para engenheiros e arquitetos, na sequência eu fui começar meu mundo aí de implementação de sistemas de relacionamento com o cliente. Então, foi bem bacana, porque foi logo na sequência e tô até hoje nessa vida, já faz Até hoje fazendo isso. Né? uns 20 anos. Por isso que eu gostei da história do apaixonado, porque eu acho que eu devo ser apaixonada mesmo. São 20 anos ali de relacionamento com o cliente, passando por diferentes tecnologias, diferentes momentos, diferentes exigências desse cliente também no mercado e diferentes indústrias. Então, passei por consultoria, passei por telecomunicações também, bem forte. E hoje estou no mercado financeiro ali no Banco BV. E com o mesmo desafio aí de atender as expectativas do cliente do lado da indústria financeira. Hoje você é gerente de clientes, né? Da área de clientes Isso. do banco. Né? Da área de tecnologia. Então, a gente atende toda a diretoria de clientes e acaba por ser um assunto muito cross, acaba interagindo com várias áreas diferentes. A área que eu trabalho especificamente, o time que eu trabalho é todo de desenvolvimento. A gente toma um pouquinho de cuidado para fazer de maneira híbrida também, né? Não adianta o desenvolvedor não conhecer nada do negócio, então a gente gosta bastante do perfil híbrido também. E hoje a gente é responsável por escutar um pouco as necessidades das áreas de negócio e também já gerar alguns insights de tecnologia para a gente poder amadurecer o produto em conjunto. Então, acho que o bacana ali, que é legal de compartilhar, é que a gente consegue ter uma área de tecnologia muito protagonista, que consegue habilitar novas possibilidades ali para as áreas de negócio também. É legal porque o banco, o mercado financeiro é um mercado que está, não sei se dá para dizer assim, é um mercado sob fogo, né, de certa forma. Né? Tem um monte de fintech, um monte de abordagem nova, tem um monte de gente fazendo, não um negócio inteiro, mas fazendo pequenas fatias do negócio, né? E fazendo de forma diferente. Né? Como é que vocês estão encarando isso? O quanto isso influencia do seu jeito de trabalhar, na formação do seu time? Como é que é isso impacta o teu dia a dia? Não, é bem bacana. É um desafio, muita confusão, muito caos, porque é um pouco do que você falou, o mercado está borbulhando e aí antigamente a gente tinha barreira de entrada para se ter um banco, né? Hoje nem tanto, muito pelo contrário, a gente quer mais fomentar o mercado de alguma maneira com o tal do Banking as a Service e cuidar da experiência desse cliente vale muito para todos os bancos.
E os serviços bancários também estão se tornando cada vez mais, levando mais autonomia para o cliente, né, também. Então, a gente para de ficar achando que a gente, como empresa, define o processo que o cliente quer, a gente que define a jornada que o cliente quer, a gente que define, quando, na verdade, você tem um cliente muito mais autônomo, muito mais preparado para usar o produto que você está colocando no mercado. Então, eu acho que o preparo do time como um todo é principalmente a gente levar esse fluxo de aprendizado, essa abertura para... Priorizou uma coisa hoje, talvez semana que vem não faça tanto sentido, estou exagerando aqui, mas essa abertura precisa existir para todos os profissionais de alguma maneira. Então, acho que um ponto principal que eu coloco aqui é escuta, aprendizados, coloca no lugar do cliente efetivamente, não tem mais espaço para você definir SLA de 7 dias, 10 dias, acabou. Você não se compara mais só dentro da sua indústria, né? Então, um pouco... Escutar o cliente, eu acho que... Eu digo que talvez empatia seja uma qualidade que virou essencial em vários aspectos, né? Virou essencial para você executar esse trabalho de escuta do cliente, né? De interpretação da necessidade, e virou uma necessidade para o gestor, né? O que você acha, Rafa? Não, por muito tempo, no passado, a preocupação ela era explicitamente sobre venda. Eu faço um processo muito legal para trazer aquele cliente para dentro da base. A partir do momento que aquele cara entrou, aquele cara ele vira back-office, ele vira ali atendimento e tinha uma preocupação menor em manter o cara. Isso no passado. Hoje em dia, não dá mais para você ter esse tipo de falha. Porque se você não se preocupa com a sua base, e a gente sabe que ter ali um cliente, ainda mais num mundo em que há tanta concorrência, inclusive no mercado financeiro, cara, se você abre muita possibilidade, o cara vai por não ter um processo mais digital, por não ter um processo que minimamente tenha a empatia. Então, para mim, vai nesta linha, sabe? E você falou um ponto legal, Carol, que eu devo ser apaixonada por isso, porque eu estou há tanto tempo fazendo isso. Porque no final do dia é sobre lidar com pessoas, é sobre como você entrega uma experiência melhor, no seu caso, usando como meio, como mecanismo, as tecnologias, os canais e por aí vai. Conta um pouco sobre essa pegada assim, entre o relacionamento do cliente e como que você consegue quebrar aquele silo entre a visão que tem da venda, do processo ali de venda, versus o processo que você recepciona aquele cliente e faz toda aquela maestria de trazer esse cara para o centro e por aí vai. Como que funciona essa dinâmica para você? Acho que a gente evoluiu muito no mercado ultimamente, né, Rafa? Como se fosse uma magia, efetivamente, estava mais fácil, né? Mas vamos falar aqui das fases do CRM também como um todo. Eu acho que antigamente a gente olhava muito para a questão do silo do produto e do processo, e a gente se achava muito dono do processo do cliente naquele momento e achava que ia ser preditivo, né? A gente falava muito dessa história do preditivo. E passamos por uma fase de dados, vamos capturar todos os dados, vamos definir todas as possibilidades de ações preditivas e recomendações para esse cliente. E hoje a gente olha para o protagonismo do cliente efetivamente. Então, a gente para de tentar controlar o que o cliente espera, para de tentar e está cada vez mais apto ou cada vez mais aberto para construir em conjunto com o cliente. Eu acho que a indústria de maneira geral, e não só financeira não, mas a indústria de maneira geral está passando por um desafio que é a escuta do cliente, sim, eu concordo, a empatia, a gente trabalhou muito na liderança, né, para a relação entre colaborador e liderança, mas não trabalhou essa empatia com o cliente. Então, a gente falava muito de o MVP, testa aí o teste AB, testa aí o que deu certo com o cliente ou não, pega o feedback do cliente. Como é que eram esses processos? Hoje é exponencial. Hoje você colocou um produto ruim e tem 1 milhão de comentários na sua rede social. Como é que se trabalha? E se desliga muito rápido hoje. Você tem um processo de feature toggle
No Exato. próximo botão que você apertar, você Exatamente. desliga aquela funcionalidade e resolve o problema. Antigamente não era tão assim. Né? Tinha que Exatamente. esperar a madrugada para você rodar É verdade. uma atualização. Mas essa sensibilidade é importante, porque gera um senso geral, né? De que as coisas elas não são perenes, né? Elas não são perenes por vários aspectos, porque você no fim das contas, você está evoluindo baseado em algo que era uma tese, uma hipótese, né? Que ela pode se validar ou não, depois que você precisa assumir uma certa ignorância, né? Assumir que eu sei quem é meu cliente, eu sei quem é o target, mas eu não conheço todos os detalhes dele. Eu estou sempre aprendendo com ele, qual é o comportamento dele, né? Isso eu acho que é uma dinâmica que está evoluindo muito. E aí, por isso que eu puxo esse gancho da empatia, porque eu acho que existe um aspecto da empatia que está dentro de casa, que é a nossa empatia, nós como gestores, como os nossos colaboradores, do quanto isso é complexo, né? Cara, muda. Cara, puta, acabei de fazer esse trabalho, vou ter que fazer de novo. Cara, quanto isso é complexo corporativamente e a empatia com o cliente, né? Que está numa situação que está consumindo um produto que, ora, é essencial para ele, ou que está num momento que é um momento complexo da vida dele. Enfim, essa empatia, para mim, ela virou uma característica essencial, assim, essencial. Fala aí, Perfeito. Renan. Eu acho que, até trazendo para um prisma aqui do segmento financeiro, né? A gente vê muito, né? Hoje a barreira para você criar conta em um banco é quase zero, né? Você consegue criar, acho que o efeito Nubank, né, fez isso, né? Democratizou o acesso a você abrir conta onde você quiser no mesmo dia. Você consegue ali abrir uma mesma pessoa, se eu não me engano, acho que o número de contas no Brasil é 5 vezes maior do que o número da população. Então, quer dizer, é muito fácil, né? Aí o que os bancos hoje buscam é a principalidade, né? Você ser o banco principal daquela pessoa. Eu acho que encaixa perfeitamente do que vocês estão puxando sobre a questão da empatia, né? E aí eu até trago um plus aqui pra gente discutir um pouco mais, que é exatamente isso. Poxa, tem empatia, mas como que a tecnologia, ela vem ali por baixo sustentando isso, né? Como que isso funciona na prática, né? Cara, você vai lá, a tecnologia tem que fazer parte do negócio e também precisa estar junto ali escutando o cliente, né? Não é só, poxa, precisa desenvolver tal funcionalidade porque o cliente disse. Não, você não vai só ir lá e desenvolver a funcionalidade. O que eu quero levantar aqui a bola é como que funciona, né, o processo ali. É uma demanda para a área de tecnologia ou não? Existem algumas discussões que vocês fazem? Como que funciona isso? Pergunta do milhão, né? A gente está em transição, eu acho. Eu acho que a gente ainda tem uma visão muito de que temos um produto esperado no mercado, então você acaba se comparando, faz muito benchmark, o que já está entregue para o mercado é sua obrigação entregar, então tem uma questão de comparabilidade, sim, das funcionalidades, mas eu acho que o pulo do gato não está aí, não. O pulo do gato, para mim, na principalidade, efetivamente, é como a gente lida com essas tecnologias com o cliente, e cito aqui alguns exemplos. A média aí, Renan, que você me falou, que o número que eu tenho na minha cabeça aqui é que um brasileiro tem, em média, aí 5 a 6 contas em bancos diferentes e cada banco lida com o seu cliente de uma maneira diferente. E tem a adaptação do cliente também, obviamente, mas cito aqui alguns processos que são típicos para todo mundo, por exemplo, acesso ao banco digital. Acesso é um processo altamente complexo e quando você faz uma troca de celular, como é que você lida com isso? É outro acesso, então tem toda uma questão de segurança da informação, isso é tecnologia, isso é padrão, deveria ser uma commodity básica ali nas 3 linhas de defesa, mas quando você faz uma troca de celular, por exemplo, você pode lidar de uma maneira bem chata, que é você fazer todo o seu acesso de novo, todo o seu cadastro de novo, ou você pode falar, uau, parabéns, você trocou de celular, hein? Você não quer comprar um seguro para esse seu celular novo e nesse processo fazer toda a validação. Isso é mindset de produto, claramente, como é que você lida
com a habilitação da tecnologia de uma forma diferente. Isso sim muda o jogo. Então, acho que o belo desafio aí, Renan, não está tanto em habilitar tantas tecnologias, inclusive eu até brigo muito com empilhamento de tecnologia, mas é como é que você vai lidar com isso, como é que você vai colocar a tecnologia como seu diferencial, é o seu mindset mesmo de criação do produto. Genial. Você sabe que eu concordo em gênero, número e grau, assim. A gente já falou aqui algumas vezes, acho que já teve essa... Já puxei essa fala algumas vezes, né? Toda vez que você usa a tecnologia como algo que vai ser central, simplesmente é só tecnologia por tecnologia, você fracassa, assim. É uma tendência a fracassar. Quando você pensa em algo que vai, de fato, ser infraestruturante, é algo que vai ser uma alavanca para outros vários processos que você vai conseguir habilitar a partir daquilo ali, aí sim você está mudando o jogo, né? Até mesmo quando você pensa, por exemplo, na questão do Open Bank, por exemplo, um outro exemplo, é um negócio infraestruturante, né, que não é tecnologia pela tecnologia. Ele está ali, mas assim, o que você vai fazer com aquilo, né? Isso que é o importante da história, isso que eu quero dizer, né? Então, assim, só ter a tecnologia não é o que muda as coisas, mas a forma como você usa, né? A forma como você compõe as coisas, a forma como você aplica na prática, como você resolve o problema do cara, né? Isso é que muda o jogo, de fato, né? Acho que só um gancho, o pessoal que tá aí, né? Acho muito legal isso. 2 pessoas hoje que estão na liderança de times de engenharia de tecnologia que estão falando isso, né? Acho Falando que isso de que negócio, é bem. Isso sobre que isso. Eu achei genial o exemplo, Carol, porque a gente sempre fala bastante sobre métricas de produtos, métricas de várias formas. E eu trabalhei com o Zé e a gente tinha algumas métricas bem interessantes, como, por exemplo, o fator de lock-in que você tem quando a gente fala sobre principalidade. O que traz o cara para falar eu sou fiel àquela marca, àquele produto? E nem sempre é sobre ter 300 mil features. Você tem uma discussão sobre feature adoption. Quais são as principais funcionalidades que você entrega para o seu cliente que para ele é relevante, sem ter que empilhar. Se eu tenho 3 ou 4 grandes funcionalidades que mudam o jogo, eu vou investir nessas funcionalidades. E não querer reinventar a roda e querer fazer com que eu amplie muito o empilhamento tecnológico, o que traz mais complexidade para o negócio. Então, são pontos interessantes aqui para o público entender que, assim, vejam só, nós trabalhamos com tecnologia, todos nós aqui, principalmente focado na engenharia do software, porém, a nossa pegada é sobre mais o negócio, sabe? A gente sabe que a tecnologia é um meio. E não dá mais para ficar discutindo a tecnologia é o grande alavancador. Cara, para mim, o fator que muda o jogo é a forma como você pensa o seu negócio diferente, não só com tecnologia. E até mais um gancho no que você está falando, é meio que um princípio, uma relação entre lateralidade, né, e profundidade, né? Ou seja, tem hora você oferece coisas que são uma composição de habilidades ou de capabilities que o banco, por exemplo, consegue habilitar para o cara. Hora você vai oferecer algo que vai aprofundar mais o banco na vida dele, né? Ou seja, ou você vai oferecer produtos a mais, ou você vai oferecer algo que vai ser mais longevo, aí estou falando, de repente, de um financiamento residencial que vai durar, vai ser mais duradouro, que tem uma barreira de saída maior, ou você vai oferecer uma gama de produtos mais ampla para ele, né? Então são abordagens diferentes, mas ambas são abordagens de lock-in. O que não está necessariamente relacionado à tecnologia, né? Está relacionado à estratégia de negócio, no fim das contas, né? A gente está vivendo uma era de ilimitação tecnológica. Quando a gente ia chegar, não tem escassez tecnológica mais, independente do preço, tem muita tecnologia que já virou commodity, a briga pelas empresas aí no contrato, redução de custo, eficiência, porque virou uma commodity de alguma maneira. Agora, o grande pulo do gato aí é como é que a gente usa o melhor de cada uma no momento em que vai agregar valor efetivamente. Então,
Acho que é isso até para quem está começando aí e pensar em transição de carreira e tecnologia, vai dar de cara com o universo assim. Eu gosto daquelas palestras quando vem aqueles frameworks gigantes, cheio de marcas, cheio de logos, que você fala, cara, impossível você ter um domínio daquilo. E aí, como é que eu vou escolher minha carreira daqui para frente? A questão não é tanto essa. Eu acho que o domínio da tecnologia, ele vai ser natural desde que você coloque um propósito de uso naquilo. E aí, não usando a palavra propósito aí, que a gente dá uma distância para a coisa. Não, é como é que eu queria um banco, como é que eu queria usar esse aplicativo aqui, o que é principalidade para mim efetivamente. Então, a gente, de vez em quando, joga umas palavras bem fortes que dá um distanciamento do nosso dia a dia, mas a gente aqui, em todas as empresas, todo mundo é consumidor. Então, quantas contas você tem aí logada? Quantos bancos tá no seu celular? E você consegue comparar com o produto de um, o produto de outro, e como se lida com aquele produto também. Então, não é uma questão de tecnologia, eu acho que é muito da gente saber aproveitar efetivamente o que está disponível. Perfeito. As tecnologias, elas estão aí à vontade, então não é nada focado só para uma indústria, não é nada focado só para aquela empresa. Ela, na sua grande maioria das vezes, elas estão abertas. E é claro que é aquilo que você falou, tem uma questão de eficiência digital, uma questão de custo e tudo mais, mas a tecnologia ela é só, de fato, um meio. A gente já falou bastante sobre isso, né, Zé? Eu acho que só um ponto sobre eficiência, né? Eu acho que a gente tem o costume de eficiência de cortar o que a gente tem, né? A gente sempre tem muito essa visão. Mas pra mim, acho que a eficiência, né, principalmente acho que no mundo de tecnologia, às vezes ela começa antes disso, de você construir uma coisa que faça sentido mesmo, né? Você nem gastar energia com o que não faz sentido. Acho que o grande exemplo do momento que a gente viu no começo desse ano foi o Facebook lá, né? Investia bilhões e bilhões no mundo digital, no mundo de VR e etc. Cara, ninguém usava, não ativava valor. Então, cara, você tá gastando dinheiro numa coisa que não gera valor, então acho que a eficiência começa a partir daí, né? De você... Esse é um ponto bem bacana aí, né? Porque a gente passou por uma fase, né? Os betas. Vamos criar produto beta e eu acho que a gente não ocupa espaço, né? O lixo digital. Senão a gente já estaria muito incomodado, porque a quantidade de esforço que a gente já desperdiçou aí, excelente ponto. Não é cortar o que a gente tem, não. Eu acho que ter esse pensamento também de não gerar esse lixo já é uma grande evolução. Grande eficiência, é isso aí. E às vezes você tem você tem um problema e você tem uma tendência a buscar a solução mais complexa e dar a maior volta, né? Um exemplo claro, um exemplo recente foi, a gente estava com um problema que foi endereçado para engenharia, etc. Enfim, ele de fato era um problema de software, precisava ser resolvido, mas ele demandava um tempo e um investimento. Só que quando a gente foi mapear, cara, esse negócio impactava 10 clientes. A gente não conversa com esses 10 clientes, combina com esses 10 clientes, e aí para esses caras, a gente vai dar esse tratamento. E aí, em paralelo, a gente vai resolver isso. Cara, é sobre isso. É sobre como você pensa. Como tornar o dia a dia eficiente, cara. Como não mobilizar uma dúzia de pessoas, sei lá, para resolver algo agora, sendo que você pode ter um papo e com um papo você resolveria, né? Priorização, né, Zé? Eu não sei se é o mesmo exemplo, mas eu participei de tinha um produto e este produto ele tinha um custo para manter a inteligência artificial dele. Era um custo, sei lá, de $15 mil, assim, sabe? Se você olha para a capacidade exponencial de uma grande empresa, é um valor pequeno. Mas não quando a gente está falando de 10 clientes SaaS que pagam R$300 por mês, sabe? Então aquilo não fazia o menor sentido. E aí eu virei pro Product Manager e falei, cara, vamos abordar esses caras. Na pior das hipóteses, a conta não fecha. Esse cara que ele contrata dos produtos, ele usa alguma outra coisa nossa, no nosso ecossistema, que faz sentido a gente criar um fator de lock-in para investir tudo isso? Não. Cara, então para mim é tão simples quanto, amigão, a partir do ano que vem, ou a partir da semana que vem, a partir do mês que vem, não tem mais essa funcionalidade, porque ela é cara, eu posso te oferecer alguma outra coisa que a gente faça aqui, nem que seja na unha, mas não compensa esse custo.
E aí, isso demorou ali, acho que 3 ou 4 meses para tomar a decisão, sabe? Um negócio que não fazia sentido ter postergado tanto tempo. Não, nesse caso era um problema mesmo, Um problema daqueles que você, sabe, você para e, cara, vamos mobilizar o War Room, sabe? O War Room, papapá, um monte de gente. Mas peraí, quantos caras são? São tantos. Tá, e dá pra resolver. Se falar com os caras e combinar o horário, resolve? Resolve. Então vamos fazer isso. Então começa assim, sabe? A eficiência vai desde o mindset, de como você organiza o seu time para pensar que aquilo ali, cara, qual é a proporção de impacto? Acho que se discute pouco isso no dia a dia, né? Assim, cara, olha pro problema. Primeiro ponto, quanto que está impactando? É a empresa inteira? São todos os clientes? É um pool de clientes? O que tem ali por trás, né? Aí tem uma questão de realmente você trabalhar essa cultura com o time também. O Rafa, o bacana desse seu exemplo aí é a história do que eu tô perdendo se eu ficar fora. Que é um pouco isso, né, também. Você tem um parque de versões aí de software, de soluções, e aí todo mundo tá indo lá e eu vou perder, e de repente esse é um cenário de, não faz sentido para você, não se paga, mas e aí, eu vou ficar fora dessa tecnologia? Tô fora, não tô na vanguarda, tô aqui num legado, alguma coisa assim. Tem a ver com essa história do caos também, né? O caos produtivo, vamos pensar o caos no sentido positivo, de você ter tanta opção de tecnologia. Como é que você usufrui efetivamente? Como é que você não se sente fora dessa moda? Então, de vez em quando, a gente pega uns movimentos corporativos aí que são ondas, né? E a gente está vivendo algumas sequenciais, inclusive. Sim, sim. E é só aqui, nesse episódio, quantas tecnologias a gente não colocou na mesa aqui, né? Verdade. Verdade. E você vê uma hype, pô, tem uma hype nova, vamos usar. Isso. Aí vamos usar. Aí, cara, se mobiliza um monte de gente, vamos usar. Mas vamos usar por quê? Peraí. Pra quê, né? Qual o objetivo disso? O que a gente vai ganhar com isso? São perguntinhas que, no fim, não é sobre reduzir pessoas ou fazer corte. É sobre usar bem o que você tem. Então, como que você usa bem o que você tem? Cara, pensa um pouco, né? Pensa um pouco. Faz uma validação que seja eficiente. Nessa construção de empatia, entende se isso de fato vai atender os seus objetivos, né? Ou seja, vai compor a estratégia e isso de fato vai impulsionar o que você está, o que movimenta você, né? naquele período. Então, cara, isso tudo é um racional que precisa estar presente. E também tem a ver com comunicação, né? Tem a ver com manter o time mergulhado numa onda de comunicação que é importante, que aconteça com muita frequência, né? O time está sempre... tem muita clareza de para onde a gente está indo, né? Para onde a gente está indo, o que a gente precisa fazer... clareza do status quo, onde a gente precisa chegar, né, cara? E sem essa coisa... Eu acho que um termo que você usou que é interessante, né? Que tem palavras, são palavras de afastamento mesmo, né? Que é essa coisa do... Puta, quando o cara fala sobre propósito, ou faz um statement muito elaborado, ou faz um negócio que é muito... de longuíssimo prazo, mas ele não explica como é que esse negócio se desdobra a curto prazo, né? Como se impacta ele, ou não cria uma tangibilização que se conecte com ele. É o que a gente está fazendo aqui. Aí, parafraseando meu amigo Celhão, o Léo Chaves, que eu sempre falo dele aqui, cara, um bom causo conecta as pessoas. Ou seja, as pessoas se conectam com histórias. Por isso que o brasileiro adora novela, porque você tem história ali. O cara vê uma historinha, ele gosta de ver história, gosta de... Todo mundo gosta de ouvir uma boa história. Então, se você consegue, de alguma forma, tangibilizar as coisas, você cria uma conexão. E acho que falta isso. Então, por isso que eu digo que empatia, em vários aspectos, é um tema para mim, sabe? Isso tá... Tô repetindo isso porque esse negócio tá muito na minha cabeça, assim, de que é um negócio que a gente precisa olhar mesmo, sabe? Em muitos aspectos.
Acho que tem uma oportunidade aí para treinamentos corporativos também, né, Zé? Aqui todos nós já frequentamos alguns treinamentos corporativos. Alguém contou um caos? Alguém se conectou? Mas aqui todo mundo já fez um monte de ferramenta, um monte de opção, um monte de frameworks, um monte de receita de bolo pronta lá. Na hora que você vai fazer o bolo e não é o forno, não. Então, quais são as reações ou quais são os soft skills que as pessoas têm que desenvolver nesse sentido? E acho que a empatia, a gente pode começar por ela. E também coloco aqui, saber usar a ferramenta e a gente poder explorar isso nos treinamentos corporativos também. A gente colocar mais processo de como as pessoas lidam com os problemas efetivamente, com o que tem na mesa, com o que está disponível. Também tem a ver com essa história, senão a gente fica numa tentativa e erro altamente aceita e não talvez gere essa eficiência que a gente estava comentando aqui, né? É verdade. O cara sai. A gente realmente, eu particularmente já consumi muito ferramental nesse sentido. Muito, muito, muito. E você vai pro coffee break e aquilo ali, puta, é saco. Assim, você sobra saco preto, assim, morreu. Você vai sobrar 20%, sei lá, no máximo, do que você. Eu, particularmente, guardo muito pouco, né? Detesto, aliás. Mas. O que eu acho é que, por isso, porque falta, assim, uma ferramenta, para mim, falta uma ferramenta que me conecte. Então, eu sempre estou procurando um jeito de trazer as pessoas para dentro de uma dinâmica que seja uma dinâmica de conexão, sabe? Uma dinâmica que tangibilize, assim, que ela traga uma coisa que, inclusive, ela vez por outra, assim, ela precisa ser também... eu acho que isso é uma tendência que a gente consegue construir junto também. É importante essa participação, né? A gente está falando de otimização. Acho que otimização também passa por você fazer uma boa construção de objetivo no fim. Passa por você fazer, como está comentando, uma boa comunicação. Passa por você transmitir bem os objetivos nível a nível, né? Então, tudo isso aí vai gerar otimização. E construir junto faz parte do jogo. Fazer com que as pessoas se envolvam no problema faz parte do jogo. Fazer com que as pessoas discutam o problema de forma clara faz parte do jogo. Tudo isso gera otimização. Gera muita otimização. Eu vou conectar aqui essa sua fala em relação à visão de causa, trazer a causa para que as pessoas de fato se mobilizem, junto com o que a Carol trouxe sobre você trazer o repertório para o time, fazer com que os treinamentos ou os workshops que aconteçam dentro das empresas elas sejam mais propositivas. Quando você faz algo que está conectado a uma causa, ela sem dúvida vai trazer impacto. Mas qual é o grande problema hoje em dia? Além das quantidades de ferramentas que nós temos hoje em dia, a gente também tem a quantidade de gurus, de pessoas que querem estar se expondo por exemplo, num workshop, num treinamento, muito mais para mim, sabe, do que para o público. Eu não quero estar aqui para falar para o público, eu estou aqui para falar para mim, porque é legal depois eu olhar lá no meu Instagram, no meu LinkedIn, fazer a galera curtir a foto. Então, aquelas métricas de vaidade, né? Então, acho que tem essa dificuldade de colar pessoas que realmente querem gerar um impacto versus pessoas que estão interessadas em olhar para aquilo e falar, pô, também quero aprender com aquilo e fazer com que isso vire algo interessante. E é ilusório achar que as pessoas não veem isso, elas veem. Vem, lógico que vem. Você tem lá um auditório com 100, 200 pessoas do seu time ou de, sei lá, da empresa ali, cara, as pessoas veem, elas veem essas coisas acontecendo. E você ter uma genuína preocupação, porque normalmente o que te leva a falar, o que te leva a compartilhar é um incômodo, né? Sim. Tem um livro muito bom aí que eu lembrei agora, chama Ostra Feliz Não Produz Pérolas. É sensacional aquilo, porque é libertador, porque realmente aquilo é impulsionador.
E aí isso te provoca uma comunicação, às vezes é boa, às vezes é ruim, mas fato é que a gente precisa, de alguma maneira, ter uma genuína preocupação de mudar o jogo, e isso acontece com as pessoas também. Então, essa métrica de vaidade aí foi muito boa, Rafa, eu gostei bastante. E o sentido que a gente propõe aqui é, cria uma métrica de, e aí, quantas pessoas você desenvolveu nos últimos anos de carreira? Quantas pessoas foram promovidas no seu time efetivamente? Quantas pessoas buscaram novas oportunidades de mercado? Então, acho que é bem bacana a gente ter esse tipo de métrica também. Cara, eu acho que esse é um tema que, de fato, ele tem muito ferramental e eu acho que tem essa coisa do gap de aplicação, né? O gap de eu não sei se você sente isso, Renato. No treinamento corporativo, assim, quando eu falo detesto, assim, tô sendo radical, né, talvez. Mas é uma coisa que não me pega, porque fica muito isso, né? Fica muito focado na métrica de nas métricas de vaidade, ficar muito focado nessa coisa do afastamento. Eu sempre vejo os statements com muito pouca conexão, aí fica aquela coisa colada na parede ali, o statement, e ninguém se conecta com aquilo. Ou é algo que o cara guarda aquilo debaixo do braço e fica repetindo, mas você não vê ele agindo de forma que leve, que esteja levando aqui naquela direção mesmo, né? Ou seja, ele tem uma construção ali que é um grupo de palavras, frases, etc. Mas que ele não faz nada com aquilo, ele não toma uma decisão com aquilo, ele não volta para aquilo e olha, cara, tá vendo aqui, ó, baseado no que a gente decidiu aqui, no que a gente fechou, é essa a decisão que a gente deveria tomar. Isso não acontece. E aí, assim, uma tese que eu tenho e algo que eu vejo que funciona bastante é a gente envolver as pessoas no processo criativo. Quanto mais você conseguir fazer com que elas participem da criação, mais você consegue o envolvimento, mais você consegue que haja engajamento. E eu acho que bons causos também tangibilizam as coisas. Assim, uma história boa, ela acaba mobilizando as pessoas muito mais pela conexão. E aí, assim, você pega um público que às vezes que não é um público necessariamente de tecnologia, como é que você faz para esse cara se conectar? Porque hoje em dia, por exemplo, vamos pegar o caso do banco, né? O seu caso. Você com certeza trabalha com pessoas que interage com pessoas que são da área de tecnologia, obviamente, mas tem um monte de gente que não é. Como é que você faz e você não tem como construir um produto sem que esse produto tenha lá um cara que seja um financista, um cara que analise risco, estou dando um exemplo qualquer. Alguém que conheça de venda, da venda ali, sei lá o que for. Ou do atendimento, né? Porque a venda não tá, mas do atendimento. Você não tem como fazer um produto sem ter gente ou uma construção multidisciplinar. Como é que esses caras se engajam? Se você não consegue explicar para ele, se o cara não consegue entender o processo inteiro, né? Isso é um puta de um desafio. E aí, eu acho que aí é que entra a história do, cara, traz pro chão. Vamos levar isso para uma linguagem que seja de todos. Que se ela não for democrática, ela não vai ser... A gente não vai ter um papo prático, né? O Zé tem esse mecanismo de trazer para o chão, de trazer na vida prática, efetivamente, e isso é um dom no corporativo, né? Porque o corporativo, ele permite várias criações não fáceis de trazer, e é aceito, e tudo bem. Então, trazer para o chão já é um dom, seja ele da liderança, seja ele da pessoa do time, efetivamente, mas quem tem esse dom de comunicação, de trazer o fato e o dado para a mesa e focar no problema e fugir um pouquinho dos blá blá blás que não vão agregar valor ali efetivamente, isso já é um primeiro dom. Do emissor, né? Vamos falar assim, de quem está ali puxando o protagonismo. E tem um outro componente nessa história que se chama curiosidade. Então, eu levo aí um pouquinho para as pessoas. Quando a gente tem curiosidade, vale para o treinamento corporativo e vale para uma definição de produto e vale para uma squad. Quando você genuinamente tem curiosidade, sem julgar.
Então, a gente dá de cara aí com um monte de juízo de valor, assim, no nosso dia a dia. E as pessoas percebem quando é que a gente está na defensiva ou quando a gente está ali facilitando as coisas, porque no nosso juízo de valor ou não está legal ou está legal, não tá, é meio binário. Só que a gente esquece desse componente tão libertador que é a curiosidade, né? Então, você está genuinamente curioso para entender a opinião do outro ali e entender o que vai sair daquele produto e entender se mesmo que você não aceite uma ideia naquele primeiro momento, vamos entender o outro ângulo para ver se a gente complementa. Então, vou ter uma dinâmica muito bacana aí, que você está numa sala, pessoas aleatórias, você começa o seu desenho e aí, do nada, você acha que você vai terminar um desenho maravilhoso, do nada, a pessoa fala... Pronto, pode trocar. Você manda a folha para outra pessoa e vem um desenho que não é o seu e que você precisa terminar. E aí, pronto, pode trocar, pode trocar. Como é que você lida com a sua obra em construção na mão dos outros? Como é que você olha para essa obra pronta e traz essa curiosidade? Então, é uma dinâmica super tranquila de fazer, mas você pega e trabalha tanto em relação de confiança quanto em relação de curiosidade e compromisso de construção do produto de novo. Legal, então, legal. No episódio do Antunes, ele falou bastante sobre piramidar ideias, sobre como você pega da sua ideia e entende a ideia do próximo e vai complementando. Vai mais ou menos nessa linha. Você tem um desenho, esse desenho ali é o seu estado da arte, mas para outra pessoa é outro estado da arte, mas a grande lógica para isso funcionar é você ter o desapego, do tipo, o meu não é a minha ideia, o meu desenho não é melhor que o do amiguinho. Nós podemos juntos criar algo que seja mais interessante. E acho que vai até de encontro com o que você falou sobre as dinâmicas que você fazia na Vivo, que na ideia não era só olhar para a pessoa física ali, é como ela lida com a situação de trabalhar em conjunto, trabalhar piramidando as ideias, né? É um negócio que é difícil, é complexo, é uma das soft skills mais complicadas que eu acho por aí, inclusive na nossa bolha de engenharia, que é você fazer com que os engenheiros, as pessoas trabalhem conectados, sabe? A sua linha de código, ela tá assim, eu posso piramidar a ideia e ajudar na sua linha de código e por aí vai. Então é bem interessante. Isso tem um pouco a ver com... Eu acho que tem a ver com duas coisas, né? Talvez me faça pagar um pouco a língua do negócio do treinamento corporativo, né? Eu acho que tem um pouco a ver com o fato de você aceitar que você está sempre aprendendo, né? Eu acho que isso é importante pra caramba, você ter essa consciência, né? Obviamente tem a questão do incômodo que você comentou, que realmente o Ostra Feliz é esse incômodo que produz a pérola, né? Essa construção, ela é para mim, ela é bem importante. Eu, particularmente, sou um cara muito incomodado, assim, muito nesse sentido. Mas ela tem um aspecto que é de que você colaborar é um pouco de dividir, né? É um pouco de você expor a sua vulnerabilidade, né? Expor um pouco do que você do que você sabe, o que você não sabe pro outro, né? E dar a oportunidade inclusive, de que, cara, eu não sei tudo e, cara, o Renan, ele tem complementariedades a mim, assim como o Rafa, você e nós juntos aqui, a gente produz um episódio com certeza muito melhor do que se você ou se eu ou se o Rafa tivéssemos fazendo sozinhos. Tem uma coisa que a gente sempre dizia nas dinâmicas que a gente tocava de roxinha, é que a sala é mais inteligente do que a pessoa mais inteligente da sala. Ou seja, a soma das partes dá mais do que 100%. É sempre mais. Mais que o gênio, inclusive. Mais genial. Não vai ter, assim, porque é uma produção... É uma coisa plural, né? Assim, e essa pluralidade, ela cria uma construção... Essa coisa das várias perspectivas é que, dá o clique da coisa. E eu falei sobre o lado do cara que é o pavão, que é aquele cara que quer aparecer na hora do treinamento, que está prestando ali o treinamento, mas tem também o lado do cara que está participando. E eu tenho tentado exercitar bastante a questão do
sentimento de principiante, sabe? Por mais que você conheça daquele tema, por mais que você conheça daquele assunto, é interessante pegar outras perspectivas, porque você não vai conhecer tudo. Você vai entender outras perspectivas e vai somar para o seu repertório. E, obviamente, com o seu repertório, ali na troca, você também pode ajudar. Então, esse sentimento de principiante eu vejo como muito importante assim, para colaborar com o conhecimento e também aprender. Colaboração é vital, né? É uma questão da natureza, inclusive, que você não consegue sobreviver sem colaboração. E a gente no corporativo tem uma dificuldade imensa para trabalhar e a gente trabalha como se fosse comum competir sem colaborar ou alguma coisa assim, competir contra quem? Contra você mesmo, não sei lá, não, parece que é um negócio meio diferente. Mas o incômodo aí, Rafa, quando você coloca o principiante aí nessa história também, é bacana a gente entender os nossos incômodos. Então, por exemplo, aqui claramente a gente pegou um incômodo aqui do Zé com relação a isso. A postura, quando vai na defensiva. A paciência também vai assim, tipo, na reserva mesmo. E aí você chega lá... E você... Não vou perguntar, porque se eu perguntar, sabe... Não vou me expor, cara, vou ficar aqui. Você vai com uma postura meio... Já com viés de... Querendo ser o viés de confirmação, de, putz, falei que ia ser problema, não sei o que. E quando você tem esse despertar e fala, peraí, tô com juízo de valor, tô sem paciência, vou com o meu princípio, com o meu sentimento de principiante aqui, vou com curiosidade, vou com o ouvido aberto até para eu treinar outro ângulo, e é você com você mesmo, não é com o outro que está apresentando, não é o desafio do outro, porque é um problema que está aqui, está com a gente aqui dentro. É super difícil, super difícil. Mas se a gente tiver a consciência, e não é sempre que a gente tem essa consciência, não. Todo dia acordei consciente, de jeito nenhum. Ou seja, a dinâmica da defensiva, ela faz você perder tempo. Agora, Carol, eu tenho uma pergunta aqui. Porque você é gerente executivo há muito tempo, fazendo gestão de time de delivery. Me conta como que você engaja o seu time aí a não só... participar desses treinamentos com uma pegada ali, mas também no dia a dia, na conexão entre entender as necessidades, entender o propósito ali do que a gente está construindo. Então, por exemplo, você que trabalha bastante ali na experiência do cliente, na conexão com o cliente, como que você leva isso porta para dentro para o time, para eles terem esse senso de que, cara, o que a gente está fazendo ali não é a próxima linha de código, é algo que pode impactar o cara que vai pagar a parcela de um faturamento, de um financiamento do sonho dele, do carro dele, enfim. Como que você leva isso? Só um plus também, e como também trazer protagonismo pro TI, né? Porque a gente tá só falando aqui, né, sobre, cara, negócio, TI, né? Como que traz o time de TI não ser só uma engrenagem de execução? Tirador de pedido. Eu tentei não falar isso, mas ainda bem que você falou. Né? Não, tá em casa, tudo bem. Pasteleiro. Pasteleiro, bom, primeiro, acho que engajar com relação a treinamento e entender um pouco essa questão, eu acho que eu comecei muito comigo, assim mesmo, Rafa. Da minha curiosidade, estudo pra caramba, gosto pra caramba, e acho que eu consigo passar essa importância para as pessoas ali também. Então, participo na vírgula, quando eu tenho curiosidade de um tema, adoro entrar lá, fazer um monte de pergunta, e isso acaba despertando a curiosidade do time como um todo. Hoje eu já vejo um monte de pergunta ali rolando que eu não faria, é a questão da inteligência coletiva ali. Conforme você vai evoluindo com o time, a cara do time vai pegando ali com aqueles valores que você tem no seu dia a dia efetivamente. Esse eu acho que é um modelo. Outro modelo que é bem bacana, que eu adoro fazer, fiz semana passada, escutar o cliente no call center. Isso é bom demais. Apaixonada por isso. É um momento de realização. Percebi que eu ando piorando nisso, porque o meu comportamento gerou ansiedade física real, assim, escutando aqui, ao invés de eu ficar quieta e controlando. Quero responder esse cara. Deixa eu falar. Rolou uma ansiedade física até, então foi a minha última experiência, foi semana passada. Levo isso para o time com extrema clareza e transparência, então não tem uma comunicação... eu acho que... Não, aconteceu isso.
Eu fiquei bem impressionada. Se fosse comigo, eu faria assim que você faria. Então, se colocar esse exercício de empatia é bem bacana. Brinco bastante com relação a isso, com relação aos processos do banco. Sempre coloco o exercício do senso de dono também. Se fosse para você, se fosse na sua conta corrente, faria como? Então, por que aqui a gente faz diferente? Então, se botar a bola no chão, que o Zé trouxe também, é bem bacana. E de uma maneira muito clara e muito transparente. A gente tem agendas diferentes. Eu acho que liderança situacional também ajuda bastante a gente engajar o time com características diferentes. Tem caos que é diretivo, não tem o que fazer. Agora, tem momentos de concepção que eu sou estagiária ali aprendendo. Eu sempre brinco com eles, falo, vai, dá uma aula para mim aí do tema. E a gente evolui junto ali nesse cenário. Então, acho que, em termos de engajamento, é isso. Você, dentro da situação, conseguir se colocar da melhor maneira, do que o time precisa naquele momento. E a conexão com o cliente é incrível. Grava aí, ó. Liderar pelo exemplo, inspirar pelo propósito. Caraca. Mas é isso que a Carol falou, assim, cara, eu vou a campo, eu dou o exemplo pra galera que é importante ali ouvir o cliente. Eu tenho a humildade intelectual de falar, cara, eu não sei sobre como isso funciona, me explica, sabe? Isso é o legal, assim, de você ter uma liderança servidora. Eu acho que tem uma questão, assim, do passado, que é muito de que quando você vai assumindo uma carreira de liderança, você vai... Saber de tudo. Você vai tendo essa coisa do saber tudo e vai tendo essa coisa do estar solitário, né? O saber tudo eu desapeguei de verdade. Assim. Você vai ficando... Você vai para uma posição eu acho que era uma posição solitária. Sempre foi vista como acho uma posição... Acho que ainda é, Zé. Mas... Ainda é. Não, depende, tá? Acho que depende muito do seu jeito de fazer. Olhando para o seu... parece não ser tanto, né? Eu não acho que o meu jeito de fazer as coisas seja um jeito tão solitário, porque eu divido bastante, por exemplo. Eu não tenho uma preocupação tão grande de estar certo. Também não tenho preocupação de ter todas as respostas. Obviamente, quando eu vou para uma reunião de conselho, eu vou dar todas as respostas que eu tenho e vou o mais preparado possível, né? Isso é diferente. Mas quando eu estou numa discussão de time, eu estou numa discussão de verdade, assim, de coração aberto. Mas eu acho que carrega uma coisa do passado, assim, de você... Cara, você vai se tornando gestor, você entra numa zona de concorrência, aí essa zona de concorrência, ela vai amarrando ali o silo, que na real esse silo é um silo que você mesmo cria, né? No fim das contas, porque é você que começa a estabelecer. Você está na ponta do iceberg ali, você começa a estabelecer esse negócio. Então, a partir dali, você começa a tomar decisões sozinho, então você precisa tomar certas decisões sozinho. Precisa dar respostas que não necessariamente você tem. Eu acho que hoje a gente tem uma liberdade e eu acho que quem não usa isso perde muito, que é essa coisa da produção coletiva, de você poder se juntar com o time, fazer perguntas e... Gente, vamos discutir esse tema, trazer algo que você, como você está contando, trouxe da escuta do cliente ali, pôr na mesa. Gente, como que a gente resolve isso? Cara, gente, a gente precisa resolver, estamos sendo pressionados, não tem mais o que responder. Me ajudem, eu estou nessa situação. O que eu faço? Me digam. Assim, como que a gente resolve esse negócio? Até para que todo mundo entenda o racional dessa história, né? O Rafa, a gente já trabalhou junto, ele sabe muito bem como é, né? Assim, cara, a pressão é essa. O que você acha, cara? Vamos olhar para isso junto, né? Precisamos olhar junto. E aí eu acho que aí tem uma oportunidade de você ouvir outras perspectivas e de você dividir um pouco também, tirar um pouco dessa carga e dar um pouco de conforto mental, né? Então, assim, acho que isso dá essa abertura, usa essa abertura que você comentou, que eu acho que tem muito disso de você ir na frente, de agir pelo exemplo, e muito de você contar, cara, por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque a empresa está indo nessa direção, há uma pressão nessa linha. É claro que nem tudo a gente pode contar, mas o que a gente pode contar, a gente conta de forma bem clara. Eu, particularmente, faço isso de forma bem clara para que as pessoas se engajem de forma
assim, consistente no problema, né? Você estabeleceu uma relação de confiança, né? Adulto a adulto. Isso é uma coisa bem bacana também. Você trouxe aí o ponto da hierarquia, para eu não fugir da pergunta aqui do tirador de pedido do Renan também, que é uma coisa muito antiga também, da TI ali, das piadinhas do vou passar pizza debaixo da porta, nas paradas dessas. Primeiro, a hierarquia, ela tem essa questão, sim, ainda da liderança, infelizmente, inacreditavelmente. Em 2023, a gente fala que existe essa coisa da hierarquia meio superior, né? Muito distante do time. Eu não sei como é que sobrevive, eu não conseguiria, não é muito meu estilo. Mas tem uma coisa do colaborador. Sei lá, Carol é gerente executiva, né? E também não chega a tudo. Aí que eu sinto um pouco da solidão, sabe? Porque por mais abertura que você desça pro play, que você goste, que você chega... Isso é verdade. Não é tudo que chega para você, porque as pessoas têm uma hierarquia na cabeça ali que a gente também precisa quebrar. E por mais que você abra, é um trabalho de formiguinha, igual a história do tirar pedido aqui. Também era esperado uma área cross que está ali preparada para atender, para discutir prazo e preço, né? É caro na entrega. Então, essas coisas... como é que você trabalha um time para escutar isso e falar, cara, não é esse lugar nosso. Aqui nosso lugar é outro lugar. Nosso lugar é um lugar de recomendação, um lugar de parceria, um lugar de aconselhamento. A gente... o meu líder usa uma expressão muito bacana, que ele fez uma escadinha que é super 10. Ele colocou exatidão, disponibilidade, parceria, aconselhamento. Cara, é um ensinamento aí que eu levo para a vida, porque depois que você saiu da exatidão ali do binário, da história da disponibilidade, do servidor tá de pé, acabou. Então, a gente está indo para um degrau de parceria e não cabe tirar pedido na parceria. Cabe aconselhamentos responsáveis, corresponsáveis, e também não vale falar que o negócio não sabe o que quer. Também são alguns combinados, são frases, né, amplas de efeito. Nossa, eu fui lá. A mesma coisa acontecia na minha época de consultoria, era assim, que o cliente não sabe o que quer. Então, qual é a sua coparticipação nessa história, efetivamente, para facilitar a conversa de uma maneira que seja produtiva para todo mundo? Então, existe bastante essa provocação no sentido de protagonismo também da área de tecnologia ou de qualquer área que está pronta ali para atender áreas cross, né? Então, quando a gente fala o cliente não sabe o que quer, mas no contraponto quais perguntas você fez para saber exatamente, extrair ali o melhor do cara. Às vezes o cara tem uma dificuldade de se expressar. E a gente tem mecanismos, formas de poder explorar isso. Eu vejo que a tecnologia, as áreas de tecnologias de hoje, não dá mais para discutir apenas o bit byte. Você tem que ter uma conexão com o negócio, tem que minimamente entender o básico do negócio e fazer as perguntas inteligentes para poder extrair o melhor ali para essas tomadas de decisões. Ainda falando sobre as questões de liderança, assim, de inspiração, de propósito, tem uma pegadinha também nisso, e eu passei por isso no passado, assim, hoje já não caio mais. Do tipo, você quer tanto explorar, mostrar para o time caminhos para fazer, seja liderando pelo exemplo e tudo mais, mas dependendo do time, dependendo da forma como você, líder, se posiciona, o time fala, pô, não, a Carol faz, eu não vou fazer, sabe? Deixa que ela toca, e aí você sendo a pessoa que lidera e acaba executando porque você não tem paciência de esperar. Então, já caí nesse tipo de pegadinha, hoje não caio mais, mas é algo que tem uma linha muito tênue ali entre o que é a liderança e estou aqui te inspirando, te mostrando o caminho, versus, cara, não, a execução aqui é com você, sabe? Tem que tomar cuidado nesse sentido. É legal, né? Cara, você virou, supor aqui, né, exemplo, cara, você virou gerente de TI. Você era desenvolvedor, você não virou um desenvolvedor de TI. Plus, né? Plus, você virou um gerente de TI. Então você tem que abrir mão das coisas um pouco mais operacionais, né? Tem o contraponto do cara que não desapega também. Do cara que assume uma cadeira de liderança, talvez não estava preparado para aquilo, não queria aquilo, mas acabou assumindo por alguma situação, mas continua executando ali a operação. Essas distorções acontecem pra caramba. E é um negócio que a gente precisa estar sempre olhando, né? De colocar as pessoas certas nos lugares certos. Mas eu pegando um pouco da fala da Carol, acho que o ponto central para mim, assim,
é a questão do acordo, né? Acho que o acordo é a palavra central. Assim. Comunicação, nesse caso aí do acordo. Como é que esses acordos são selados, assim? Porque, primeiro, eu não acho que, assim, não tem mais espaço para a tecnologia ser uma área de apoio, né? Tecnologia é um negócio. Está lá, está no meio de tudo. Assim como não é multidisciplinar, essa discussão não é multidisciplinar. Então, é um pouco sobre tanto o time se considerar parte do negócio, quanto essa separação ela parar de ser algo fomentado, né? E é algo que precisa ser acordado, né? Combinado. É um combinado que eu tenho uma visão de que esses instrumentos, essas capacidades precisam ser construídas ou alavancadas, e eu entendo que eu consigo ajudar com isso. E esse matching de coisas é que precisa, de alguma forma, ser organizado. E, no fim, uma camada de accountability precisa cobrir, embalar essa coisa toda, né? Uma camada de como você mede isso, né? Para mim, eu acho que estão aí os elementos que ajudam, pelo menos na minha visão, bastante nesse tema do não ser um tirador de pedido, né? E a gente lembrar outra coisa aqui, né? Porque às vezes a gente tem medo, né? E também não compartilha que tá com medo pro amiguinho, né? Então, às vezes também vai para uma postura conservadora numa definição e concepção de produto, com medo de dar errado, com medo de não ter todas as informações naquele momento, aquilo trava, não corre o risco, aí não há embalagem de accountability que sustente ali o presente, né? Então, é entender que o medo faz parte do jogo, mitigar o risco faz parte do jogo e compartilhar vulnerabilidade faz parte do jogo. Eu acho que está no acordo aí também, Zé. Sim, cabe. sim. Acho que compartilhar a vulnerabilidade até ajuda no engajamento também, porque no final das contas é algo que ajuda até o coleguinha a entender como ele pode... Puta, cara, ela realmente... Ela tá tem uma abordagem dividindo diferente. algo que... Puta, eu tenho como ajudar. E aí é difícil o cara ele não ter empatia com isso e não se colocar no jogo, né? Isso é um bom ponto. Você me deu lembrei aqui de uma equipe muito engraçada. Era uma squad, efetivamente, bem completa mesmo, assim, estamos falando aí de umas 8 pessoas. Metade das pessoas estavam vivendo um paraíso e metade estavam vivendo uma tempestade, inexplicavelmente, assim. Então, quando você vai a campo, efetivamente, faço bastante skip level, faço bastante escuta one-on-one, e você via interpretações, assim, aleatórias, não sei como chegamos lá, mas chegamos lá. E aí você não vê o time também tomando uma reação. E aí sim você precisa ser mais diretivo e ter essa condução de resolução de problema de uma maneira mais certa. Isso é um dos modelos da liderança situacional também, que é descer, perceber, escutar, que o seu time pode ter visões diferentes, mesmo estando todos os dias ali, trabalhando no mesmo produto. Como é que a gente reorganiza isso aqui? Então, muito de fatores pessoas nessa história. E faz sentido o líder ir lá e colocar o problema na mesa de uma forma super transparente, de forma que o time poderia ter colocado, inclusive, a gente, aí, ritos do ágil, aí, retrospectiva, o que seja, ou mesmo dele, whatever, assim, tudo que a gente tiver de rito, e mesmo assim não resolve. Então... E o líder, de repente, chega com uma visão de fora, que não é tão de fora assim, que é meio de dentro, mas também não é enviesado, mas também não tem lado, não tem escolha. Eu achei engraçado quando a gente tem que escolher um lado, né? Não tem um lado. Os dois ali, complementar de alguma maneira, e você orquestrar de novo um time. Talvez tenha sido um dos desafios, assim... relevantes na minha carreira, e acontece, não é só um caso isolado. Então, acho que a gente reconhecer também que o mesmo time pode estar trabalhando com ângulos diferentes e o caos está criado indevidamente, qual é o seu papel como liderança orquestrar isso? Verdade. E um time ele tem vários estados ali em que ele precisa, de fato, passar para entrar numa fase de plenitude, né? As pessoas precisam se confrontar em algum momento, não no sentido de atrito necessariamente, mas de se conhecer, de se aproximar e
entender um pouco dos limites uma das outras. Elas precisam de construir uma relação de confiança a partir disso, até que o time comece, de fato, a apresentar performance. E cara, distorções diversas já acontecem, né? E às vezes você trazer um paradigma novo é o que muda a história, né? E assim, acho que uma coisa que a gente não pode deixar de falar é que a gente, hoje, assim, a gente está vivendo um cenário pós-Covid, né? Em que a gente fala muito de mundo VUCA, né? Aquela coisa de... A gente vivia mundo VUCA, agora tem um mundo... chama BANI, né? Cara, e as coisas, elas, assim, a gente tem uma construção que hoje, assim, ou ninguém, ou pouquíssima gente tá realmente bem, né? Então, assim, cuidar do time, né, é um tema. É um tema. Como é que você tá vendo isso? Como é que você, Rafa, tem feito, tem agido para cuidar dos seus times nessa situação de home office, pós-pandemia? Cada um tem uma história. Alguns passaram melhor, outros pior. Assim, e aí o pior que eu digo é o não tão bem, o pior ainda, e sabe, são histórias muito diversas, mas a gente tem aí muitas situações difíceis e a gente está num momento que eu ouvi esses dias que acho que a gente nunca teve tanto caso de Burnout? não só de burnout, mas de diagnósticos de doenças mentais. Essa é a geração do diagnóstico de distúrbios mentais. Assim. A gente nunca teve tanto movimento nessa direção, né? Ou seja, tem uma questão aí, não é só geracional, também é geracional, ou é geracional um pouco ou muito impulsionada por uma situação que não dá para desprezar, que é uma pandemia, né? Como é que vocês estão cuidando disso? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. É um alerta constante, né? Independente da causa aí, eu acho que eu sempre tive um olhar muito atento ao comportamento do ser humano, assim, eu sempre tive uma certa sensibilidade para saber qual era a temperatura, qual era a vibe que a gente estava lidando ali. Eu sempre tive essa característica porque acho que a gente vem de histórias de consultoria e a gente brincou aí das viagens e tal. Não é lindo, não é mil maravilhas fazer todas essas viagens, então sofre. Acho que um pouco da minha experiência ali, eu experimentei algumas coisinhas ali no meio do caminho e que me trouxe essa sensibilidade para ter esse olhar para o outro, antes pandemia mesmo, cenários difíceis, né? Então, sempre tive muito esse olhar atento e apoio mesmo, de você se colocar à disposição, de você contar ali o que você já passou na vida e mostrar que aquilo é comum e que tem uma rede realmente de apoio. Então, acho que o corporativo, ele proporciona bastante você usufruir de um ecossistema. Então, assistência médica ali no sentido de ter o acompanhamento de psicólogo, ter redes de apoio. Então, todas as empresas que eu passei, de alguma maneira, sempre me apoiaram, mesmo com um time de pessoas, uma sensibilidade nesse sentido, que me torna uma liderança mais tranquila nesse espaço de cuidar das pessoas. Então, tenho isso como um valor muito, muito grande mesmo. O durante pandemia, eu acho que ele foi mais caótico, porque daí envolvia o meu medo, o meu susto, para onde vou, onde eu não estou, e a gente viveu isso como ser humano. Sim. Abre rodízio, fecha rodízio, fica em casa, volta para não sei, né? Então, essa loucura, o cuidado que eu tinha comigo mesmo ali era um pouco do que eu alertava as outras pessoas do meu convívio, nesse sentido de, não tô bem nesse cenário aqui, não. Como é que você tá? Ai, Carol, também não tô bem, então vamos tirar uns dias, assim? Então, vamos observar um pouquinho mais, mas não entra num ciclo que você acaba perdendo um controle de consciência, e isso é muito, muito difícil. E, às vezes, alguém precisa de uma mão ali para sair do outro lado da jornada, senão entra num buraco que é bem difícil de tirar.
O pós, a gente entrou num monte de discussão, né? Volta, trabalho remoto, híbrido, não, presencial. E as pessoas se confundiram, porque, de novo, é uma mudança. Tudo bem que a gente trabalha no presencial, depois foi para o remoto, depois foi para o híbrido, agora vai para o presencial, vai para o híbrido. Então, a gente gera uma confusão na logística dos seres humanos, assim, de alguma maneira. Verdade. Então, estou tendo toda a sensibilidade do mundo ali com o time, de olhar quais são os cenários individuais mesmo. E a gente fala tanto da hiperpersonalização para o nosso cliente, né? E o nosso volume de colaborador é bem menor que o nosso cliente. Então, vamos fazer hiperpersonalização para os nossos colaboradores também. Então, como liderança, eu tenho um super cuidado nesse sentido. E de verdade, aprendi muito nesses anos de pandemia. Acho que do mesmo jeito que acelerou a internet, trabalho remoto, acho que me acelerou emocionalmente também aqui perante as situações que eu vivi. Eu digo mesmo. Para mim é um tema bem complexo, porque toca em vários assuntos sensíveis. Desde você entender o comportamento da pessoa que está com uma câmera fechada e você não consegue saber qual é a visão real, porque a gente, através de um comportamento corporal, às vezes você sabe se a pessoa está bem ou não. E o online, se a pessoa está com a câmera fechada, acaba tirando isso. E vai desde, por exemplo, você criar mecanismos como, por exemplo, o skip level, que para mim é um bom caminho de você descer um nível e entender como que os times dos seus times estão funcionando e ver como que as pessoas estão se relacionando, também é um caminho. Para mim não tem muita fórmula mágica, mas o que eu venho fazendo primeiro, aproximando bastante os meus liderados e fazendo com que eles também levem isso para todos os times. Do tipo, cara, você está fazendo um one-on-one com seus times? Estou. Mas você entra só nos aspectos técnicos, só da discussão se o cara entregou, se o cara não entregou. Tem que trazer uma discussão mais humanizada, sabe? Do tipo, o cara realmente ele está bem para trabalhar. E se o cara não está bem, precisa ter o conforto mental que vai atrasar a sprint, sim. Porque é melhor atrasar uma sprint do que atrasar um release inteiro com o cara mal. Então, acho que trabalhar essa questão humanizada é o que eu venho fazendo. Não é simples, porque, de novo, tocam vários assuntos sensíveis, desde a questão do híbrido. Pô, a gente gosta muito de ter um encontro, mesmo que seja quinzenal, mensal, trimestral, com todos, porque ali você consegue trazer um aspecto mais de pessoa, né, do ser humano. Tanto que, no último que nós fizemos, tinha um cara que o cara falava, cara, eu te odiava, assim, sabe? Eu não gostava de você. Mas, com o tempo, as coisas foram melhorando. As coisas foram melhorando, mas agora eu vejo que realmente é bem diferente, assim, né? O seu lado, a forma como você toca, assim, é bem diferente. E quando você tá ali pessoalmente, a pessoa me deu esse feedback, mas ela não daria se, por exemplo, a gente continuasse no online. Então, de novo, é sensível porque traz essa complexidade do híbrido, da pessoa que mora num outro estado, traz a complexidade do cara que não sente vontade para abrir uma câmera porque está num lugar que não é legal, o ferramental da empresa. Então, são vários temas sensíveis dentro desse mundo complexo que a gente vive pós-pandemia. Sim. Eu acho que a questão de times mesmo, mundo corporativo, acho que tem que descer o level e ir lá na questão elementar do humano mesmo, né? Então a gente, todo mundo tem ambições aqui de vida, de propósito, de familiar, né? De todos os aspectos. Eu acho que uma coisa que muda o jogo é justamente você partir desse primeiro princípio de ambição das pessoas. Você tentar pelo menos ter... É claro, você não vai chegar perguntando pra pessoa qual é a ambição de vida dela, né, sonho de vida. Mas, ter pelo menos ali um cheiro do que é um propósito dela. Eu acho que isso é uma questão elementar que deveria ser um pouco mais vista pelos líderes, né? E outra coisa também é muito do que você falou, Rafa. Cara, todo mundo aqui tem problema, né? Cara, tem problema financeiro, tem problema de saúde. Às vezes você precisa ir no médico, você tá passando por um momento ali que você tá doente, né? Tá tendo algum problema. E, cara, você tem que levar isso em consideração que acontece com todo mundo o que acontece com você. Então não adianta você ficar cobrando, e o cara tá tendo um problema familiar na casa dele e você ficar colocando mais pressão, e acho que isso pode até trazer problemas pro time em si, né? Então, o que eu deixo aqui de mensagem é justamente isso. Ir um degrau a mais e no degrau do elementar mesmo do ser humano e ter um pouco mais de empatia, né? Eu acredito muito no que você comentou também, né? Sobre, o número de colaboradores é muito menor do que o número de clientes. Isso é fantástico, né? Porque
tem a questão do customer experience, todo mundo fala, poxa, melhor experiência, hiper personalizar, né, a jornada do cliente. E tem o outro lado que é o employee experience, que pra mim tá super casado os dois, né? Tem que ter essa unificação dos dois para que você consiga, de fato, entregar a melhor proposta de valor tanto para quem tá usando o seu produto, quem tá fazendo aquele produto e quem tá investindo no produto, né, cara? Eu acho que é para isso que uma empresa existe, né? E o colaborador tem que cobrar isso do ambiente em si. Tem que ser um incômodo que ele possa verbalizar. Do tipo, olha, estou aqui numa situação difícil, preciso de, sei lá, algum dia, ou preciso que alguém me cubra de alguma maneira, para que não aconteça cenários extremos do que a gente viu aí nas últimas semanas, que eu fiquei bem chocada da história do call center, né, que vocês acompanharam também. O call center que teve um problema de uma colaboradora que acabou falecendo ali e ainda os colaboradores continuaram trabalhando. Esse, para mim, é um retrato efetivo da onde a gente consegue chegar. São extremos de insensibilidade no sentido de percepção. Não só com ela, mas com todo o entorno do que a gente também pôde visualizar. Então, acho que eu faço sempre esse exercício também de como eu gostaria de ser cuidada e será que eu estou sendo cuidada assim? Então, vamos levar esse questionamento aqui junto. Então, vamos chamar um time de pessoas, vamos discutir juntos. Mecanismo não falta, né? Pesquisa pra caramba. É verdade. Acho que só deixando claro, não é colocar a piscina de bolinhas no escritório, não é colocar escorregador, né? Acho que a gente tá falando de uma outra coisa aqui, né? Exatamente. Como você mesmo falou, assim, as ferramentas não faltam, né? Eu acho que a gente que tem que encontrar... a gente tem que ser empático, no fim das contas, né? Entender que, cara, cada ser humano é um ser humano, assim, todo mundo passou por situações diferentes durante esse período. Eu, particularmente, cresci pra caramba, assim como você, durante a pandemia, passei por um bocado de situação. Acho que... E aí eu olho para esse negócio e penso o seguinte, não é a hora de poupar calor, né? No momento em que as coisas estão tão frias, né, que você está tão distante, não é a hora de poupar calor. Então, toda oportunidade que eu consigo de estar perto, de colocar calor humano no processo, eu faço a 200%. Porque isso, no fim das contas, diz um pouco sobre criar ferramentas em que as pessoas possam se expressar, criar canais para abertura, para que elas possam colocar os problemas delas, etc. Ou colocar uma escuta mesmo, né? Enfim, olhar, até estimular os meus liderados a que olhem para isso, para que, cara, tá vendo aqui, você está vendo o problema que você está passando e como a gente está discutindo isso, leva isso para frente, né? Olha o que o que a gente está vivendo junto e vamos levar esse negócio para frente, né? Vamos dividir as experiências. É aquele cara que passou por uma experiência difícil, de repente dividir com os outros e para que todo mundo consiga entender que, cara, não é só você que está vivendo aquilo. Tem outras várias pessoas que realmente estão em casa, que às vezes passam horas sentadas numa cadeira e que tem soluções para resolver isso. Aí tem laboral da empresa, o pessoal dá adesão, é a coisa do caos, né? Porque eu acredito pra caramba, eu acredito muito nisso mesmo. Cara, então vamos dar um pitch pro cara de alguém que melhorou com isso. Eu melhorei, realmente, fazendo isso e, cara, esse negócio engaja pra caramba. O cara começa a se conectar ali porque ele viu que um amigo dele realmente melhorou. Prova social, né? Porque ele começou a fazer o laboral e aquilo ali era importante para ele se movimentar, etc. Provocar as pessoas a olhar para o lado, né? Olha para o seu amigo, assim, olha para o seu companheiro de trabalho e como é que ele tá? Tá bem? Acho que as pessoas precisam, de alguma forma, se conectar e se mover como um time mesmo, né? Então, eu particularmente, assim, como gestor, essa é a tese que eu abraço, assim, de não poupar calor. Sabe o que é bacana? Às vezes você estava falando aqui, eu estava lembrando aqui um pouco
A volume de trabalhos voluntários que surgiram na pandemia, esse é uma maneira de não poupar calor, né? Claramente. Então, um dos grupos que eu participo ali de formação de mulheres para mercado de trabalho, você vê claramente esse apoio entre elas, porque as dificuldades são N, não consigo replicar, mas assim, desde não conseguir chegar no curso online por N motivos variáveis da vida, até não consigo seguir porque realmente preciso arrumar um emprego que não é a minha realização, mas é o que eu preciso fazer para minha família. Então, e aí você vê a rede de apoio ali, tanto voluntários, tanto time técnico, tanto as próprias colegas de turma, fazendo esse movimento, não poupando calor para seguir esse caminho. Esse foi um dos motivos que, assim, no voluntário da pandemia me retroalimentou, me trouxe um outro gás aí para olhar para as pessoas de outra maneira também. A gente já está aqui há quase... Tem 1h30, pelo menos, aqui que a gente está trocando uma ideia. Antes de passar para a rodada final, eu queria que você falasse um pouco dos projetos sociais que você está envolvido, acho que são muito legais. Bacana. Eu participo do Transformar Tech como mentora voluntária e acompanho a parte social das mentoradas, e elas recebem um curso, que é um formato de bootcamp de tecnologia. Então, a gente já teve ali formação de QA, formação de AWS. O próximo semestre a gente vai para o mercado de Salesforce também. E como é que a pessoa faz para acessar? Transformar Tech. Transformar Tech. Transformar Tech. Google, dá um Google lá, Transformar Tech. Tem Instagram, tem LinkedIn, todas as redes sociais. E a gente vai divulgar um pouquinho mais quando chegar mais perto também. Tá bom. E também tem a questão de formação de pessoas que são cursos que eles frequentam para código mesmo. Então, sei lá, HTML, JavaScript. Tem uma parte de formação técnica e eu participo do socioemocional, que é um pouco preparar eles para esse mercado da vida como ela é. Então, não adianta saber o código ali e não saber como é que a gente vai se comportar nesse ecossistema tão complexo. Então, o que eu tento ali fazer um pouquinho com eles é contar o dia a dia do corporativo, como é que eles chegam lá, como é que prepara esse currículo, como é que vai para a entrevista, o que vai encontrar lá, e se tiver problema no trabalho, como é que a gente reage, se tiver problema com o chefe, como é que a gente faz. Então, um pouco dessa orientação de comportamento. Ela vai na web. Como é a selva, né? Vai na web. Legal demais. Bem Muito bacana. bom. Legal. Gente, vou passar para as considerações finais aqui. Queria que, Rafa, começando por você, conta para nós aí expectativas atendidas desse episódio. Como é que você termina essa nossa 1h30 de conversa? Mais um papo super leve, assim, um papo direto ao ponto, bem pragmático, assim. Por mais que a gente esteja falando de carreiras, de pessoas, não é um negócio... tô aqui vendendo curso, tô aqui querendo expor um negócio que é teórico, sabe? É um papo bem prático. Então, mais uma aula que a gente passa aqui no Produto Piloto com a Carol. Carol, muito obrigado pela sua aula que você trouxe aqui, com o seu conhecimento, com o seu repertório. Pra gente é sempre muito rico e sensacional, né? Assim, não tem muito mais o que acrescentar. Só, de fato, mais uma noite de quarta-feira que eu saio super realizado, sabe? Porque assim como existem os vários movimentos que a gente faz para gastar energia com pessoas, esse aqui pra gente é um movimento de gastar energia por pessoas. Não sei se todos sabem, mas o Produto Piloto não tem nenhuma ambição de monetizar. De fato, aqui pra gente propor um conteúdo de fácil acesso. Então, pra mim, me sentir realizado de fato com o que a gente faz aqui, com uma participação super legal da Carol. Renanzinho, conta aí pra nós. Bom demais. Cara, mais um episódio fantástico mesmo. Primeiramente, agradecer aqui o seu tempo, né? O nosso ativo mais valioso. E, cara, acho que a palavra que fica aqui mesmo, eu acho que o assunto que a gente mais falou mesmo foi sobre pessoas. E eu acredito muito sobre isso. Pra mim, cara, tudo é sobre pessoas, né? A gente falou aqui sobre cliente, sobre colaboradores, né? Sobre tudo. E eu acho que é isso, cara. Acho que tudo é sobre pessoas mesmo e a gente tem que ir nesse aspecto mesmo. Eu acredito muito nisso. E obrigado novamente e vamos nessa. Pô, realmente foi um episódio sensacional. Obrigado pela tua presença aqui. Eu acho que
pessoas pessoas, carreira, etc. É um terreno espinhoso quando a gente tenta aterrissar, né? É sempre mais difícil tangibilizar e etc. Mas eu acho que a gente conseguiu trazer esse negócio por uma linguagem que ficou acessível. Eu recomendo aí a você que assistiu o episódio que se conecte bastante aí, que aquele cara que está querendo entrar no mercado de gestão se conecte bastante, busque repertório, busque literatura, busque olhar para o aspecto de gestão de pessoas, que não dá para ser um gestor hoje em dia sem que você seja capaz de entender as pessoas, ser capaz de ter empatia com as pessoas, ser capaz de reunir elas em torno de uma ideia. Carol, muito obrigado pela tua presença aqui. Hoje foi mais uma noite de aprendizado. Foi sensacional. Queria que você fizesse aí tuas considerações finais, como é que foi a sua impressão, e mandasse um recadinho aí para aquele cara que está em casa, ali pensando em mudar de carreira, ou está numa empresa querendo evoluir, dá aquele recado. Manda aí. Bacana. Pessoal, super obrigada aqui pelo convite. Fiquei aqui 1h30, parece que passa um filme na nossa cabeça, né? Foi de carreira, cliente, centralidade, principalidade, tecnologia, abundância, eficiência. Então, eu acho que a gente deu uma pincelada geral no que é o dia a dia, efetivamente, da liderança. Esse cuidado com o colaborador, cuidado com as pessoas também, é um assunto que eu acho muito bacana. E um recado que fica para o pessoal de casa, sem dúvida nenhuma, é a questão do protagonismo, né? A gente conseguir assumir os nossos propósitos de maneira muito clara. Então, às vezes, a gente parte do princípio que a gente sabe qual é o nosso norte e que a gente anda com uma bússola na mão e nem sempre é tão claro. Então, vale a pena investir um tempo para ver qual é o norte que a gente está seguindo efetivamente, qual é esse caminho que a gente está construindo, qual é o desenho que a gente vai colaborar aí com várias pessoas, como que a gente vai contribuir. Então, esse é um exercício de muita profundidade, mas que ele traz uma tranquilidade imensa para as conexões depois e que traz os causos que realmente vale a pena a gente ver na vida. Então, muitíssimo obrigada pela noite de hoje aqui, super aprendizado, e eu acho que a gente tem um monte de conteúdo pela frente aí que eu vou seguir acompanhando. Boa, Perfeito. muito bem. Show de bola. Obrigado. Valeu, turma. Obrigada. Valeu, gente.